Olá, o Informe Blumenau Entrevista está no ar e hoje é especial. A nossa conversa é com o prefeito eleito de Blumenau, Egídio Ferrari, ele que é do PL, fez 95.075 votos, 51,4% dos votos válidos. Prefeito, parabéns aí pela sua empreitada, obrigado pela entrevista aqui. Obrigado também, Alexandre, mais uma vez a oportunidade. E realmente, eu vim aqui antes, vim como deputado, enquanto candidato e agora como prefeito eleito, para a gente conversar um pouco e levar informação aí para as pessoas, mas já também começar agradecendo às pessoas a confiança, de todos que acreditaram no nosso projeto, na nossa campanha propositiva e podem contar realmente com o delegado Egídio, com o prefeito Egídio, com a Maria Regina para continuar cuidando muito da nossa cidade. E nós temos a satisfação que numa das entrevistas, ainda como deputado, foi que o Egídio Ferrari anunciou que estava no PL e que estava se colocando à disposição para ser o pré-candidato do partido. Nós demos em primeira mão. Eu te fiz uma pergunta esses dias no telefone. Já caiu a ficha? Já são aí quase 2 semanas do resultado? Já assimilou? Já está... Como é que está esses dias na tua cabeça? Agora sim. Confesso que nos primeiros dias, como a gente vem numa campanha, num ritmo muito forte, e a gente pode falar que é um ritmo frenético, de levantar muito cedo, dormir bem tarde, não consegui se alimentar direito, eu perdi mais de 4 quilos durante a campanha. Então, quando o primeiro dia seguinte ali, você ainda não entende que, no caso que havia terminado a campanha, que não teria mais necessidade de continuar pedindo votos, ir para a rua pedir votos, enfim. Mas aí vai passando os dias, conforme as reuniões vão acontecendo, e agora principalmente já com uma equipe de transição montada, então a ficha já caiu sim, e já estamos programando o nosso governo, programando as ações, enfim, de como será a cara do prefeito Egídio, o DNA do prefeito Egídio para o próximo ano, para a próxima gestão. Prefeito, eu quero tocar no assunto que eu acompanhei bastante quando o senhor ainda era delegado e houve uma tentativa de exploração pelos seus adversários durante a campanha, que foi um vídeo que o senhor, de uma entrevista que logo que o senhor deixou a delegacia regional, o senhor reclamava de fazer gestão, lembrava que era um policial de campo. E eu acompanhei muito quando houve o seu convite, quando o senhor deixou o cargo. O senhor também, naquele mesmo período, me manifestou nesse sentido e eu não via nada demais. Porque é isso, as pessoas, cada um tem sua função e naquele momento foi perfeitamente razoável. Agora, de lá para cá, isso nós estamos falando de cerca de 3 anos e pouco. O que mudou na sua cabeça? Como é que o senhor assimilou? Porque se já era difícil, como delegado regional, chefe de seus colegas policiais civis, agora a responsabilidade é muito maior. Bom, primeiro esclarecer que eu tive até gravar vídeo para isso. Na campanha aparece de tudo. Então 2 horas e pouco de conversa num podcast vira um corte de 20, 30 segundos. Sim. E tirado de contexto justamente no seguinte sentido, eu reclamava da gestão dentro da polícia, que eu não tinha orçamento, eu queria melhorar, as delegacias caindo aos pedaços, faltava efetivo, não tinha armamento, enfim. Então eu reclamava como é difícil fazer gestão com isso. E aí o que eu fiz? Fui para a política, logo depois. Logo depois, 2021 eu decido, ali finalzinho do ano, 2022 me candidato. Por quê? Porque todas as decisões passam pela política. E eu estou muito motivado, mais motivado do que nunca, justamente porque agora nós temos as ferramentas para essas mudanças. Então a gestão... caneta na mão. Ferramenta na mão. Então, enquanto deputado com acesso ao governador, acesso aos prefeitos, enfim, acesso político, de pedir para que as coisas aconteçam. E diversas ações aconteceram, recursos para a saúde, para a educação, para a causa animal, que fiz isso, uma bandeira da minha campanha de deputado estadual. Também uma nova delegacia. Veja que numa única conversa com o governador, como deputado estadual, nós trocamos a delegacia que estava há 40 anos no mesmo lugar. Enquanto eu estava como delegado regional, eu fiz 1, 2, 3 ofícios para o meu chefe, para esse chefe levar para o governo do estado e nunca, nem sei se chegou. Pelo menos eu nunca tive uma resposta. Então, aquele momento da minha fala era justamente nessa dificuldade com aquilo que a gente tinha, muito pouco que tínhamos, Mas na política tem me dado essa oportunidade de resolver as coisas. No legislativo, a gente já tem essas oportunidades. No executivo, é o cargo das entregas. Então, por isso, estou muito motivado
para fazer gestão pública, gestão de pessoas, porque aqui a gente consegue fazer as coisas. Aqui a gente decide, vou asfaltar essa rua, né? Vou construir ou melhorar um posto de saúde, né? A saúde como um todo, a educação, vamos implementar mais escolas bilíngues em tempo integral, e aí no executivo a gente pode fazer isso. Tem as limitações, a gente sabe, orçamentárias, cobertor é curto, mas a gente consegue entregar, consegue imprimir, né, as tuas prioridades. Então, nesse sentido, que estou totalmente à vontade, muito feliz e determinado para começar o nosso mandato aí no início do ano que vem. Como é que está sendo a transição, né, entre o atual grupo, né, do secretariado que está com o prefeito Mário Hildebrand e o seu grupo? Nessa sexta-feira, quando estamos gravando essa entrevista, pela manhã, houve a primeira reunião formal dos dois grupos. Como é que se deu? Como é que vai ser o papel da vice-prefeita e vice-prefeita eleita Maria Regina nessa transição? Porque ela vai acabar sendo o elo entre os dois grupos. Isso, uma transição super tranquila, não era de se esperar diferente, né? Até porque o nosso grupo político do PL, né, meu e do Mário, aí a Maria Regina, vice-prefeita dele, agora vice minha, né, ganhamos a eleição para começar no ano que vem, e a transição nada mais é do que nós buscarmos informações para a gente continuar, aí a minha fala de campanha, ter a responsabilidade de continuar tudo que está funcionando e já começar a identificar eventuais pontos negativos, dificuldades, para a gente colocar, né, as nossas ações em prática para melhorar isso. Então, dou aqui um exemplo, continuidade dos serviços públicos, não pode parar, não pode no dia 1º de janeiro alguém assumir, poxa, e agora o que eu vou fazer? Então, por isso essa transição funciona, são reuniões mais de uma vez por semana, a equipe vai se encontrar para falar sobre isso, né? Por exemplo, como vão ficar aqui os plantões da nossa estrutura de saúde? Como é que isso vai funcionar? Para o dia 1º, dia 2 de janeiro, dia 3, enfim, até que terão as férias coletivas, mas todos esses serviços essenciais não podem parar. A transição aborda um desses assuntos. Outro, como é que está o caixa da prefeitura? Quais são as obras, licitações, contratos que estão para vencer? Estão vencendo talvez em dezembro, início de janeiro, início de fevereiro. O que a gente precisa fazer? Então tudo isso é muito importante. E aí a conversa, né, porta aberta totalmente, da prefeitura, da equipe do governo Mário, para que a gente tenha acesso às informações e, como disse, consiga imprimir o nosso ritmo, as nossas ações, para poder, já a partir do 1º dia do ano, conseguir fazer com que a nossa cidade, continue. Imagine quantas obras em andamento, se a gente não tiver essas informações, como é que faríamos no início do ano? Assim vai continuar. E nessa conversa de hoje, dessa sexta-feira, tem algum pênalti para se resolver logo no início ali de algum contrato que esteja vencendo, de alguma situação que diz assim, bom, isso aqui eu tenho que minha equipe tem que resolver. Tem alguma coisa que o prefeito Mário lhe apresentou? Não, hoje foi uma reunião mais protocolar no sentido das pessoas se conhecerem e se colocar totalmente à disposição. Até porque foi uma reunião rápida, ela talvez acho que não durou 1 hora, mas nesse sentido, né? Apresentar um panorama, olha, a gente sabe que vai ter alguns problemas, algumas dificuldades, desafios e outras coisas boas que a gente quer continuar, foi mais nesse sentido. A partir de agora é que a equipe começa a ficar mais técnica, a se debruçar sobre números, se debruçar sobre a estrutura. Eu também penso, falei sobre isso na campanha, em dar uma enxugada, daqui a pouco diminuir o número de secretarias, mas isso tudo com muita responsabilidade. E aí essa visão agora dessa equipe de transição é que vai me dar tranquilidade para depois tomar a decisão correta, continuando a atender a comunidade sem qualquer tipo de prejuízo. Como é que vai ser a montagem do seu governo, a escolha dos nomes para ocupar, se eu não me engano, são 26 postos de primeiro escalão. Como é que o senhor vai distribuir os cargos? Qual é o perfil que o senhor vai dar? Lembrando que o senhor liderou a maior aliança dessa eleição, 8 partidos, tem uma composição política que vai ter que encarar, que é uma realidade. Como é que o senhor pretende fazer essa sua montagem? Olha, Alexandre, mais uma vez falar o que disse na eleição, porque sou sempre muito coerente, Mas um parênteses primeiro, quando a gente fala em composição política, nós temos que entender, todos nós, que isso é extremamente necessário. Ontem estava em um evento com o governador Jorginho, e a afirmação dele, eu tenho orgulho em ser político. E hoje eu posso dizer que eu já tenho orgulho também em ser político. Porque tudo que funciona é graças à política. E claro, o que não está bom, a culpa é do político também.
né? Então, isso tem que ficar muito claro. Essa articulação, já pensou se o prefeito não conversar, não ouvir, não articular politicamente com uma Câmara de Vereadores, né? Então, para o bem da cidade, isso tem que acontecer. Agora, não abro mão de perfis técnicos, de pessoas com currículo e qualificadas para cada um desses postos, não só do primeiro escalão, mas no caso de diretorias, de gerências, enfim, tem que ser pessoas com qualificação. Então, não há problema algum, eu não estabeleci um critério ainda, mas não há problema algum em uma liderança política, um vereador ou até mesmo um partido, me indicar um nome, sugerir um nome, tanto que já aconteceu, né? Alguns assim, olha, tem aqui uma sugestão, eu digo, dá o currículo. A minha resposta é essa, me dá o currículo que eu vou analisar. Vou analisar, vou conversar num segundo momento, vou entrevistar essa pessoa, e se for uma pessoa que, para esse perfil, ela serve e se adequa, sem problema algum, a gente pode atender essa sugestão, porque ela vem para somar, vem para trabalhar, vem para fazer o melhor possível dentro da administração pública. Isso eu não abro mão. Vamos trabalhar então sobre as suas prioridades. Uma coisa que o senhor bateu muito desde o começo da campanha, voltou esse tema no final, o senhor reforçou e talvez seja o único candidato que tenha feito muito isso, a questão da Guarda Municipal Armada. Bom, o senhor tocou como uma prioridade e disse, inclusive, que iria tentar começar a implementar, que é um processo que demora, logo no começo do seu mandato. Como é que o senhor vai fazer? O senhor precisa elaborar um projeto? Como é que o senhor vai se debruçar sobre isso para criar o projeto? E aí tem que criar concurso, tem que criar... Como é que vai ser esse cronograma? Sim. Nos primeiros dias, primeiros meses, eu quero fazer esse estudo para que a gente possa implementar. E como funciona isso? Preciso pegar minha Procuradoria Geral, né, minha Procuradoria do município, para a gente estudar isso, para a gente ver de que forma, né, há uma possibilidade de reconhecer os agentes de trânsito como guardas municipais, não armados, guardas municipais, porque hoje o cargo é agente de trânsito. E há uma possibilidade de ter que ser uma nova estrutura, uma nova entidade, digamos assim, para as pessoas entenderem. Eu gostaria de ter uma só com 2 cargos, os agentes de trânsito e os guardas municipais, que vão passar por um novo concurso, uma nova habilitação, um treinamento específico, né? E tem que ser dessa forma. Mas nesse caso aí armados. Aí armados, sim. Os novos sim. Os novos sim, aí sim fazer parte dessa mesma estrutura. Então é isso que eu vou fazer. De início, todo esse estudo, para que a gente possa elaborar um projeto de lei e encaminhar isso para a Câmara de Vereadores. E também aquele projeto que traga menos despesas, né, e recursos para o município, por óbvio, também tem que ser eficiente nesse sentido. E aí, a partir desse momento, a gente encaminha para a Câmara, tem que discutir com os vereadores, tem que ouvir as sugestões também, a democracia funciona dessa forma. Aprovado o projeto melhor, aí sim, aí a gente faz um concurso público, né, pelo menos para 50 agentes, é o que eu espero nesse primeiro momento, para que a gente comece a implementar. Mas veja que um concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, ou o concurso em si dura pelo menos 1 ano, né, para passar por todas as fases e depois o treinamento na Academia de Polícia Civil. Então a gente pode começar no ano que vem, dificilmente a gente vai conseguir colocar já os guardas no ano que vem nas ruas, né? Porque nós precisamos fazer isso com muita responsabilidade. Mas isso eu não abro mão, uma promessa de campanha, uma missão do delegado, como falei muito na campanha, e a gente vai fazer isso. Então, nos primeiros dias, todo esse encaminhamento jurídico para ter respaldo, para depois não ter, né, daqui a pouco sofrer alguma ação, algo nesse sentido aí, para que a gente tenha segurança jurídica naquilo que vai fazer. O senhor pretende criar uma secretaria de segurança? Ou a quem vai estar atrelada essa estrutura? Nesse início não, justamente porque são os estudos iniciais. Mas eu vejo como importante, sim, a gente ter alguém da segurança, justamente porque, além de ser sob o mesmo guarda-chuva estarem agentes de trânsito, mas será uma entidade, enfim, um órgão de segurança. Sim. Então alguém específico, se não for uma secretaria, uma diretoria, o que eu vejo é que precisa ter alguém da área da segurança que entenda, que faça planejamento, enfim, nesse sentido vai precisar ter. Abastecimento de água. Me lembro em janeiro, dezembro, o senhor fazendo muitas críticas à questão da falta de água. Tem algumas situações em curso, já foi feita a primeira licitação para a ETA 5, tem uma outra licitação que tem que ser feita, mas não é coisa também para agora, não é coisa talvez nem para o final do ano que vem, tem que ver como é que vão ser os processos.
Como é que o senhor vai tocar isso para que não se repitam os problemas que Blumenau enfrentou nesse ano e tem enfrentado? Que tipo de medida que é possível fazer para minimizar os impactos agora nesse verão? Alexandre, eu vou entrar de cabeça nos problemas e nos desafios, nas dificuldades do SAMAI. Eu quero entender exatamente o que tem acontecido, se são problemas técnicos, se foram problemas de gestão, o que aconteceu que fez com que as pessoas ficassem sem água nas suas torneiras, nas suas casas. A partir disso, eu vou criar, inclusive, se for preciso, uma força-tarefa. Tá? É colocar profissionais, fazer o grupo gestor, justamente para que a gente faça o mais rápido possível. É claro que no dia 31 de dezembro, se faltar água, por exemplo, no dia 1º de janeiro a responsabilidade já é minha porque sentei na cadeira e tomei posse. Então, rapidamente nós temos que ter se não conseguir já no dia 1º de janeiro, para dar uma resposta para a população, porque essa equipe de transição também já vai levantar esses pontos, mas eu quero no início do ano já, se for o caso, convocar uma coletiva e falar para as pessoas, o problema acontece ou aconteceu por isso, e as medidas já tomadas vão surtir um efeito dessa forma, e o que a gente vai fazer daqui para frente vai ser isso aqui. Isso eu não abro mão, vai ser prioridade realmente, a partir do primeiro dia que a gente sentar na cadeira, informar a população, no mínimo, do que está acontecendo, e em pouco tempo, não consigo dizer quanto porque ainda não tenho diagnóstico, mas em pouco tempo a gente resolver essa situação, porque o SAMAI é uma autarquia, uma empresa pública que dá lucro, né, tem recursos, e isso precisa ter um choque de gestão, precisa ter realmente alguém muito qualificado, preparado, e às vezes não é uma só pessoa. A gente precisa ouvir os profissionais que estão lá, excelentes técnicos, que sabem o que está acontecendo. E a gente precisa chamar esse pessoal para a mesa, junto, daqui a pouco, com o secretário de administração, com o procurador, com o prefeito, com a vice-prefeita, sentados à mesa e dizer o que nós vamos fazer. Eu exijo uma ação imediata, né? Dessa forma é que eu vou agir na minha gestão já de início em relação ao SAMAI, em relação ao problema da falta d'água. Qual é o perfil, né, da pessoa que o senhor quer colocar no comando SAMAI? O senhor já falou que, né, vai ser perfil técnico, mas eu tenho feito uma brincadeira que para o SAMAI tem que botar ou a pessoa que mais entende, né, de abastecimento e de saneamento de água do país, ou botar um bispo, porque se criou uma imagem negativa com relação ao SAMAI. Eu já ouvi, tudo especulação, que já houve uma sondagem a uma pessoa importante da iniciativa privada que teria recusado, e como eu já ouvi um político, o nome de um político tradicional que pudesse assumir a autarquia. O senhor pode botar um político ali no comando do SAMAI? Se tiver conhecimento e qualificação para resolver o problema, sim, não vejo problema. Mas de mim não saiu nenhuma especulação em nome, sabe? Mas a gente tenta na esperada, né? O senhor sabe. Sim, eu digo, né? Da minha parte. E o que teve, sim, eu conheci uma pessoa que antes da campanha conversei algumas vezes, tem um conhecimento profundo e pensei nessa pessoa para me ajudar no SAMAI. Mas essa pessoa tem uma proposta, está trabalhando num banco com um salário de R$40 mil. E o salário de secretário é um problema, né? É um grande problema, e estou aqui dizendo, não é que ganha um pouco, meu Deus, agora... na comparação com o nível da iniciativa privada. Exatamente, para você pegar as melhores pessoas, os melhores perfis, você não consegue com o salário e alguém que coloca o seu CPF que fique lá respondendo. Ontem, só para título de comparação, conversando com o senador Beto Martins. Sim. O senador Beto foi prefeito, deixou a prefeitura há 12 anos, faz 12 anos que ele saiu da prefeitura, até hoje ele ainda responde de vez em quando uma intimação, tem que prestar esclarecimentos, enfim, para Tribunal de Contas e tudo isso. Então, alguém que se dispõe realmente, né, a fazer isso e a tomar frente, não é tão simples, mas eu não abro mão disso. Né? Como falei, eu quero mais, além de colocar alguém que tenha uma qualificação e um currículo para fazer isso. E veja, muitas vezes não é a pessoa que tem o maior entendimento somente naquela área, mas pode ser um grande gestor, né? Que faça a gestão, que saiba captar recursos, que saiba aplicar esses recursos, enfim, né? É dessa forma que quero agir, mas eu pessoalmente fazendo o acompanhamento disso, né? Pelo menos nesses primeiros meses de governo. O ex-deputado Jean Kuma, que esteve na linha de frente, coordenou a sua campanha, pode ser esse nome?
Olha, eu não vou dizer que não, mas também não vou dizer que sim. aquela resposta do político, né? Mas não há convite, não há conversa de minha parte com o Jean Kuma, né, de forma alguma. Agora, o Jean, por exemplo, é um perfil político, deputado, se não me engano, 3 vezes, sim, candidato a prefeito de Blumenau, 2 vereador vezes de Blumenau, tem muita experiência. Isso tem, em gestão teria experiência, mas não há de minha parte nenhuma conversa, nada nesse sentido com o Jean para assumir o SAMAI, por exemplo. Candidato, saúde, o que o senhor pretende fazer na largada também? Porque o senhor foi o único dos candidatos que não assinou com UPA, o senhor sempre defendeu que teria uma responsabilidade, porque não teria contrapartida, mas o que a gente percebe é um bom atendimento inicial, mas uma dificuldade de atendimento de média, especialista, é muito complicado, algumas áreas então nem se fala. Como é que o senhor vai tentar represar? E por que não é uma situação simples? Não dá para bater numa árvore e vai chover de médico. Até porque os salários do médico são superiores à média, mas mesmo com esse salário superior à média, não atrai para os médicos. Então, cada um sabe onde é que aperta o calo. Sim. Então, como é que o senhor vai fazer? O senhor vai dar um upgrade na remuneração desses profissionais para atrair mais pessoas? Isso tudo pode ser bem avaliado. A questão salarial, por exemplo, dos médicos. Mas nós temos uma grande complexidade de outros profissionais que fazem a saúde acontecer. E isso tem que ser bem visto. Eu falava na campanha da qualificação, do reconhecimento, né, mas principalmente a qualificação. Até porque, nas nossas pesquisas e levantamentos internos, aparecia muito o caso, quando se fala de saúde, mais do que a falta de atendimento, aparecia a qualidade no atendimento. A pessoa ela precisa ser acolhida. Se ela procura um estabelecimento de saúde, seja um ambulatório, seja um hospital, enfim, mas no caso do município que é responsável, né, os AGs ou as equipes de saúde da família, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser bem recebida. Né? E é nesse ponto que a gente vai tocar muito. Só isso já gera uma sensação, um bem-estar na pessoa. Claro que, além disso, ela precisa também receber aquilo, né, os tratamentos, o diagnóstico, enfim, que o caso requer. E dessa forma, além da tecnologia que falei muito, né, na telesaúde, no Alô Saúde, enfim, na telemedicina, a gente quer ampliar horários de alguns postos, mas isso tudo com muita calma, falando e conversando muito com a Maria Regina, que tem esse conhecimento, mas a gente quer levar a todas as pessoas o acesso à saúde, seja a atenção básica e outros procedimentos. E a série de fatores que digo que às vezes dificulta isso é porque tem a atribuição e a responsabilidade do governo federal, por exemplo, e não chega aqui na porta. Tem outras atribuições e aí a gente acaba utilizando emendas de deputados, né? E a nossa bancada de deputados estaduais do PL e a nossa bancada de deputados federais também do nosso partido PL é a maior de Santa Catarina, né? São as duas maiores. Então a gente vai buscar, e já tenho conversado com deputados para buscar recursos para a nossa cidade, além do governador. Mas enfim, e eu não falava em UPA na campanha e deixei muito claro, não sou contra, mas a partir do momento que eu conseguir e ter certeza que a gente consegue implementar uma UPA e cuidar dela e fazer a manutenção dessa unidade, com toda certeza a gente vai fazer. Mas hoje em torno de 2 milhões e 500 mês para cuidar de uma unidade. E esse recurso vai para os hospitais. Vai para o Hospital Santa Isabel, vai para o Hospital Santo Antônio, vai para o Hospital da Vila. Então nós temos um planejamento já de tornar o Hospital da Vila daqui a pouco porta aberta. O atendimento porta aberta quer dizer que ele vai receber urgência e emergência, assim como recebe o Santo Antônio e o Santa Isabel. Isso também já vai ajudar bastante. Sim. Então ampliar, nós temos que investir mais naquele hospital. É um exemplo de gestão muito grande. Inclusive agora, nesse mês de outubro ou até novembro, eu consegui mais um recurso aí de quase R$1 milhão e vou trazer para a saúde de Blumenau enquanto deputado, para que a gente consiga já, né, dar esse gás, esse fôlego inicial de ano aí, porque às vezes o caixa da prefeitura, né, a gente não sabe como é que vai estar ali em janeiro, mas já para dar um fôlego e ajudar esses nossos hospitais. Em princípio, é isso que a gente quer fazer. As pessoas precisam ter, além de levar os exames laboratoriais para dentro dos postos de saúde, que eu achei muito interessante também essa proposta, em conversa com a Maria Regina, a gente colocou no nosso planejamento de governo. A pessoa às vezes vai lá para uma consulta, tem que sair para fazer um exame, mais um dia que perde de trabalho. É melhor ir no hospital, que vai acabar resolvendo, daí só que sobrecarrega o hospital. Exatamente. Agora, então, no posto de saúde pode ser coletado o sangue, fazer o convênio com os laboratórios e a pessoa depois só retorna para o resultado desse exame. Tem uma demanda muito grande reprimida na saúde, né? O senhor já deve
ter claro. Então, Blumenau se orgulha muito de ser ter criado a primeira Secretaria da Inclusão, da Pessoa com Deficiência. Tem um trabalho maravilhoso nessa área, mas eu, até como pai, eu posso dizer que não adianta todo esse trabalho bacana se a gente não encontra profissionais da saúde para atender essas crianças, né? Psiquiatra, neuro. Então, é muito difícil. Tem uma fila extensa para conseguir um laudo de autismo. Eu posso, volto a dizer o meu caso, depois de 1 ano eu consegui um atendimento com psiquiatra para o meu filho. Então é muito complicado isso, e cada vez maior a gente percebe nas famílias essa questão principalmente dos filhos com alguma dificuldade neurológica. E eu ainda tenho acesso à informação, eu consigo me mexer, né, e consigo ir atrás, mas eu fico sempre pensando naquelas pessoas mais humildes, mais vulneráveis, que chegam lá, batem na trave, e como é que fica, né? Sim. Então, essa é uma prioridade que eu entendo que a saúde tem que ter um olhar, porque, infelizmente, é cada vez maior o número de pessoas com problemas de saúde mental ou saúde com problemas neurológicos. Sim. E realmente uma demanda que tem crescido, eu ouço isso. Em Blumenau nós temos aí os professores de apoio, já é um número, se não me engano, entre 700 e 800 professores, e a demanda só cresce. Toda semana chega uma nova demanda para a contratação de novos professores, nesse sentido, dos professores da educação. Agora, eu já ouvi também de casos particulares que também têm dificuldade no acesso, mesmo tendo, às vezes, um plano de saúde, enfim. 6 meses ou 8 meses da fila de espera, mesmo no particular. Mesmo no particular. E numa reunião que fiz durante a campanha com representantes das mães atípicas, e foi muito interessante para mim poder ouvir essas famílias, teve ali os dois lados. Teve uma mãe que disse, eu levei mais de 1 ano, e teve outra que disse que em menos de 3 meses ela estava com a filha laudada, né? Então teve esse laudo. Então todo o encaminhamento funcionou. E aí eu falei para a Maria Regina, a gente precisa entender por que isso acontece. Porque uma deu rápido e outra não. Será que isso é a unidade que ela procurou? O que está acontecendo? Então essa é a gestão, esse é o cuidado, esse é o olhar diferenciado que a gente quer ter muito em cima para que a gente tenha, no mínimo, né, um atendimento mais ágil. Porque realmente a gente sabe, tenho acompanhado algumas famílias, até pessoas próximas da gente, com essa dificuldade. E você está coberto de razão quando diz que a dificuldade é muito maior, principalmente para aquelas pessoas, né, de baixa renda, que não têm acesso, às vezes, nem à informação. Não tem recurso financeiro, mas não tem acesso ou tem pouco acesso à informação. E quantas pessoas, Alexandre, que nessa conversa com as mães, eu descobri que está se estudando quando as crianças têm um transtorno do espectro autista, por exemplo, se descobre que às vezes o pai ou a mãe também pode ter. E as pessoas, agora os adultos estão recebendo laudos também. Sim. Então veja, eu acho que a gente só vai entender isso daqui a alguns anos, o que tem acontecido, né, para esse aumento tão significativo de casos. Mas a gente precisa ter esse olhar, né, muito cuidadoso, porque quando mexe, né, com filho, com familiar, a gente precisa ter esse cuidado, Alexandre. E vai ter investimento, né, realmente maciço nisso, com cuidado, principalmente esse humanizado, esse acolhimento das famílias. Na educação, o grande sacada da atual administração no início desse ano letivo foi material escolar para todos, uniforme escolar para todo mundo. Também tenho 2 filhos em rede pública municipal, eu posso atestar isso, como é importante essa iniciativa. Está garantido? O senhor vai manter isso que já foi feito na atual administração? Isso segue? Sim, garantido 100%. Inclusive nos debates, durante a campanha, eu afirmei, né? Fui o único candidato que disse que vou, né, permanecer com essa política pública, porque além de ser o material e as roupas de boa qualidade, também, você imagina que eu conheci famílias que têm 4, 5 crianças na rede pública de ensino. Então imagina o que isso faz no orçamento dessas famílias, né? Durante o ano todo, que a pessoa vai lá fazer parcela. Eu sei, eu também preciso adquirir material escolar para as crianças, vai no cartão, parcelado em várias vezes, né? Então isso realmente ajuda as famílias. Vou manter, está garantido os kits de materiais escolar, uniforme escolar e também a vigilância nas escolas com a guarda armada, né, que não dá para tirar assim de forma abrupta, enfim, porque isso traz uma sensação de segurança, além de trazer segurança efetiva, mas traz a tranquilidade, a sensação de segurança para os pais. Isso está garantido
e, né, pelo menos no ano que vem, nos outros anos, enfim, isso é política pública do governo, do próximo governo, delegado Egídio. O senhor tem vários desafios. O prefeito Egídio, né? Então agora prefeito Egídio. O senhor tem vários desafios quando assumir, mas um vai ser muito grande, que é a questão da causa animal, que foi a sua bandeira como deputado, junto com a segurança, e isso que também lhe deu uma projeção bastante importante. E eu sempre digo que esse é um setor que é um buraco sem fundo. Sim. Porque eu me lembro quando o ex-prefeito Napoleão criou a estrutura, foi muito valorizado, mas ele gerou uma expectativa e não consegue atender. Então, mesmo com todo o avanço, é insuficiente. E a gente percebe, hoje mesmo no Informe Blumenau, a gente recebeu um comentário da pessoa criticando, como é que nós vamos fazer, como é que o prefeito eleito vai fazer, de que forma ele vai bancar isso, porque é um problemão e só tem precisa mais gente, precisa mais estrutura, precisa mais financiamento dessas protetoras voluntárias que fazem um trabalho belíssimo. Precisa, claro, insistir nesses mutirões de castração, microchipagem, tudo bacana, mas precisa ter uma ampliação do que tem hoje. O senhor já tem isso na sua cabeça? Bom, isso aqui eu vou ter que fazer, porque o senhor sabe, se tem um pessoal que é bem organizado e sabe reclamar bem e questionar, e com toda razão, é esse pessoal da causa animal. Sim. Além de todas essas ações que você citou, que até estão sendo feitas, mas nós precisamos ampliar e investir muito em educação ambiental, né? E nesse sentido também a educação contra os maus tratos, para o bem-estar animal. Isso é muito importante. E conscientização, conscientizar as pessoas, inclusive, do que a prefeitura, do que o órgão público pode fazer e o que não pode fazer, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A prefeitura não pode criar uma carrocinha e sair recolhendo animais das ruas. Que era muito comum antigamente. Que isso não existe. Aí você cria um problema que aí sim é o buraco sem fundo. Se você hoje colocar 100, olha aqui eu tenho uma estrutura para 100 animais. A gente sai numa tarde e a gente consegue encher essa estrutura. Então são políticas públicas de conscientização. Políticas públicas de punição dos responsáveis. Isso tem que acontecer, né? E aí uma crítica que minha, enquanto delegado, enquanto deputado, que eu não via isso acontecer em Blumenau, porque nós temos legislação. Então, assim, cadê a notificação, né? A fiscalização efetiva, a notificação para o responsável? Porque é muito fácil não castrar o seu animal e nós temos políticas públicas, inclusive, para a pessoa ganhar essa castração, não ter a responsabilidade, aí depois sai publicando nas redes sociais, eu estou doando, não consegue alguém para fazer a adoção e vai abandonar na rua, sabe? Então essa pessoa precisa ser, primeiro, conscientizada de que não pode fazer, e se fizer vai ser punida. Então eu vou atuar muito forte nesse sentido, na fiscalização e na conscientização, né? E aí, óbvio que nesse leque vai ter muito, né, a questão das políticas públicas, de castração, de atendimento das pessoas que não têm condições. As equipes, mesmo para fiscalização, sim, vai ter que ampliar, não tem jeito. Sim, tem que ampliar, mas é um trabalho em conjunto com a polícia, né, polícia militar, polícia civil, depois com a guarda municipal também, que é uma fiscalização municipal. Então a gente vai fazer isso. Outro caso que, ao meu ver, vai começar logo no início do ano, a conscientização também para que o fomento da adoção, as feiras de adoção. Sim. Então, o município pode, junto com as protetoras, com as ONGs que fazem esse trabalho hoje, praticamente sozinhas, de que a gente pode fazer. Então, tem uma feira, tem o calçadão da Rua 15 de Novembro, sabe? Tem o Parque da Artex agora, daqui a pouco vai ter a estrutura lá do SESI. Então, vamos ter equipes nossas, junto, apoiando as protetoras, as ONGs, com animais para adoção, sabe? Com cartilhas informativas, adoção responsável, por óbvio. Então isso tem que ser fomentado pelo poder público, utilizar as redes sociais, utilizar a estrutura de imprensa para informar, para falar dessas feiras, enfim. É dessa forma que eu vejo, né, com essas políticas públicas que a gente vai conseguir melhorar. Mas sem conscientização a gente não vai fazer, porque não adianta as pessoas dizerem, olha, tem um cachorro solto na frente da minha casa. A prefeitura não pode ir lá recolher aquele animal. Prefeito, Complexo Municipal do SESI, o senhor tem conversado com o governador, o que ele se sinaliza, né? Avançaram as negociações com a Fiesc, como é que vai se dar nessa virada? Já vai se virar em janeiro com a prefeitura administrando aquele espaço ou ainda não? Isso depende da negociação em si.
Eu queria muito pedir para o governador, inclusive, para que a gente consiga concluir, que o Estado conclua isso, para a partir do início do ano a gente já conseguir, inclusive, colocar estruturas municipais lá e, com isso, até mesmo enxugar, diminuir gastos com aluguéis e nesse sentido. Mas não depende da gente. Depende, na verdade, para as pessoas entenderem, a aquisição do SESI, a Fiesc, ela tem interesse num imóvel lá de Joinville. Então eles estão fazendo essa negociação, mas aí tem que avaliar o imóvel em si, enfim. Então passa por essa negociação entre o governo do estado e Fiesc para que o SESI, o complexo inteiro, seja nosso. Mas a gente está muito ansioso justamente porque é uma grande ferramenta, será uma grande ferramenta à disposição da comunidade de Blumenau para o esporte de base, né, para o esporte profissional, para que Beck e Metropolitano voltem a jogar, para que as pessoas tenham essa opção de lazer aos finais de semana, durante a semana, enfim. A gente vai muito trabalhar porque o esporte, ele salva vidas, ele tira as crianças, os adolescentes das ruas, ele dá oportunidade e o complexo do SESI vai ser esporte, vai ser lazer, vai ser estudo muito e além de economia também para o recurso da prefeitura. Prefeito, vamos encaminhando para as questões finais. A parceria com o governador Jorginho Melo. O senhor hoje vai assumir a principal prefeitura do PL em Santa Catarina. O governador foi um entusiasta, né, da sua candidatura. O que pode trazer, além de tudo que já está alinhavado com o prefeito Mário Edelman, o que pode vir de recurso novo? Por exemplo, a questão do corredor norte, de mexer na rodovia lá. Tem alguma coisa encaminhada nesse sentido, governador? Não, eu vou te ajudar para tu fazer isso aqui novo, porque tem projeto, o prefeito Mário já estava ali, mas ainda não tinha recurso alinhavado. Eu tenho conversado muito e realmente o governador ficou bastante satisfeito. Veja que nós tivemos um governador do estado que pegou licença não remunerada, veio para Blumenau e foi no semáforo pedir voto para mim. Né? E isso, inclusive, para a gente é um gesto muito importante, porque daqui a pouco tu tá cansado, né? Aquela rotina forte, pesada de campanha, aí tu vê o teu líder maior, presidente do teu partido, o melhor governador do Brasil, dito pelo presidente Bolsonaro, no sinaleiro pedindo voto para ti. Então isso realmente ele ficou bastante satisfeito com a nossa eleição e a gente já conversou, né, que essa porta aberta, essa conexão, esse alinhamento entre Blumenau, né, e principalmente o prefeito Egídio e o governador é muito importante. Nós temos a continuidade da SC-108, né, da Via Expressa, que eu estou também cobrando e estou esperando informações da secretaria para ver, eu quero um cronograma dessas obras. E aí, mas principalmente esses bons projetos já encaminhados é que a gente já tem, né, pelo menos aí uma indicação dos recursos chegarem para a gente fazer. Falei, inclusive, das pontes, né, a ponte no centro, a ponte lá na área norte. Falei do túnel ali da rua Tocantins, né, que vem da rua São Paulo, atravessa a Martin Luther, né, para pegar a ponte. Enfim, então isso tudo são projetos que a gente pode buscar esses recursos, seja o melhor, né, o recurso a fundo perdido, o recurso que vem para Blumenau sem nenhum tipo de financiamento. Então isso a gente vai buscar com o governador. Como é que o senhor imagina que deva ser a sua relação com a nova Câmara Municipal? O senhor tem uma base consistente, mas, né, sempre é preciso muita conversa com os vereadores, né, acabam se complementando na missão de administrar, de, né, conduzir as coisas em Blumenau. Como é que o senhor pretende ter essa relação? E eu vou aproveitar mais um gancho. Pode ter algum vereador secretário municipal? Bom, primeiro em relação a como é que a gente vai tratar a relação com a Câmara de Vereadores. Totalmente aberta, como sempre fiz na minha vida. Então, já tenho conversado com diversos vereadores, dizendo, olha, o governo, não é só o prefeito Egídio, o governo vai precisar do apoio da Câmara de Vereadores nas questões importantes para a cidade, e tenho tido uma receptividade, um feedback muito importante. Cito aqui, inclusive, os 2 vereadores do Novo, né, que foi o nosso principal adversário, que no dia seguinte à eleição, um me ligou e eu liguei para o outro. Então a gente conversou e disse, não, conta com a gente, a eleição acabou e a gente precisa cuidar da nossa cidade e dessa forma que a gente vai fazer, porque é muito importante. Mas eu também, a Câmara de Vereadores precisa ter e tem a independência necessária para decidir, né, sobre as questões administrativas e a gente está aqui acompanhando isso, claro, porque temos interesse em formar uma base importante para que a cidade ganhe, mas com essa independência também da Câmara de Vereadores. E na questão de um vereador, por exemplo, assumir uma secretaria, não vejo problema algum, desde que, mais uma vez,
tenha qualificação para tanto, né? Ou é que nós temos um ex-secretário de Educação lá e um ex-secretário de Saúde. Aliás, um atual secretário. Isso, o atual secretário. O Alexandre Matias, tem o Marcelo O Alexandre Matias agora voltou para a Secretaria de Educação. Não conversei com ele ainda sobre isso, né? Muito sinceramente, a gente não conversou pessoalmente ainda, mas eu particularmente não vejo, não estou falando dele em específico, mas não vejo problema em um vereador vir compor, por exemplo, o colegiado, fazer parte do executivo, desde que tenha conhecimento e qualificação para isso. Para mim, não haveria grande problema. Qual vai ser o papel da vice-prefeita Maria Regina Soares? Eu, inclusive, numa pergunta, num questionamento que eu fiz para ela, se ela teria algum interesse de acumular uma secretaria. No caso da saúde, que ela já comandou, ela tem gestão, ela disse que não, que preferia ficar num outro plano. Qual vai ser o papel dela, ainda mais sabendo dessas demandas tão importantes da saúde, que precisa ter um olhar prioritário? Sim. Maria Regina vai ficar, deve permanecer mesmo como vice-prefeita e nesse sentido me apoiando e me ajudando nessas decisões. Para mim, cada dia que passa é mais leve tê-la comigo, né? Eu fico mais satisfeito porque realmente ela demonstra uma capacidade, um conhecimento e muito técnica, sabe? Quando a gente fala sobre administração, não só da saúde, está ali esses 4 últimos anos como vice-prefeita, já trabalhando, vai falar de regularização fundiária, ela sabe as áreas que foram feitas, ela participou das reuniões, vai falar sobre educação, né, ou sobre desenvolvimento econômico, tudo ela fez parte. Ela teve um papel muito importante. E se a gente pegar, Alexandre, você pode até me corrigir, mas eu não lembro de outro vice-presidente, pelo menos uma história recente, vice-prefeito, numa história recente, com tanto destaque, né, participando tão ativamente. Casualmente era o Mário Wilder. Isso. O Mário Wilder teve uma... E aí depois o Mário deu até tirando o período que aí ele assume o governo, deu um protagonismo para ela realmente, porque em toda vez e toda inauguração, toda obra, todo serviço, ele sempre dizia, né? O governo Mário e Maria. E eu quero continuar com isso, né? Eu quero explorar no bom sentido esse conhecimento e experiência que ela tem, né? Daqui a pouco, Maria, toca isso aqui que eu vou nisso aqui, sabe? Então isso ganha a cidade. Eu vejo que isso ganha a cidade, a celeridade. Então não só na saúde. É claro que na saúde eu preciso chamá-la para cada decisão, como ela mesma explicou, né? Por que Blumenau lá atrás não teve uma UPA? Porque foi decidido, inclusive com a sociedade, de que a prefeitura repassaria recursos para os hospitais, ao invés de investir, né, numa nova ferramenta dessa. Então, olha a experiência que ela tem, a vivência, enfim. Então, a Maria Regina, com toda certeza, além de uma pessoa, de um órgão consultivo, né, mas vai ser um órgão executivo também, né, ao meu lado, dividindo as obrigações e me ajudando na administração da cidade. 2 perguntas para encerrar. Qual é a influência do ex-prefeito João Paulo Kleinby na sua gestão? Lembrando que todo o seu principal entorno ali são pessoas que sempre foram muito ligadas. A gente sabe que ele teve um papel muito ativo na sua campanha, até na definição da sua candidatura, ainda lá atrás. Ele é uma pessoa que tem uma liderança importante. Ele vai ter alguma influência, algum papel nesse sentido? O João Paulo é um amigo, né? E realmente, lá atrás, ele, poxa, Egídio, eu acho que é importante, tu deveria aceitar o convite do governador, ser candidato. Almoçamos essa semana. Mas quando fala assim em torno, coincide, né? São pessoas experientes que participaram da minha campanha. Hoje eu tenho o Dênio, que é meu chefe de gabinete, de extrema confiança. Vai estar na administração Vai dele. Estar na administração comigo. Vou tirar um. Eu tenho que sair com um daqui. A minha equipe que trabalha comigo vai estar na administração. O Dênio vai ser chefe de gabinete? Chefe de gabinete. Boa. Conseguiu um, pelo menos. Saiu. Tá aí. Eu queria saber do Alexandre de Vargas também. O Dênio já trabalhou, né, com o João Paulo, enfim. Sim. Na verdade, acho que ele não teve nem cargo com o João Paulo, mas ele tinha proximidade, trabalhava na campanha, enfim. Mas hoje está comigo desde o primeiro dia como deputado, na verdade, desde a campanha de deputado antes, então fez um papel excelente, fundamental no auxílio ali ao mandato de deputado estadual, vai estar comigo. E o João, mas voltando à pergunta, o João Paulo é esse amigo que eu tenho e com conhecimento, né, e vivência, é um cara que cuidou e administrou a nossa cidade por 8 anos. Foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário de saúde, hoje foi presidente do Badesc, hoje é presidente do BRDE. O conhecimento que ele tem, que é realmente um cara que, se eu tiver alguma dúvida ou qualquer coisa nesse sentido, eu posso chamar para um café e conversar. A influência dele, né, vai ser essa, ele quer o melhor para a cidade, mas a decisão final sempre vai ser minha.
né? Então, por essa amizade que tenho com ele e também com tantas outras pessoas que talvez não são mencionadas por não serem figuras conhecidas da política, mas eu tenho grandes empresários, amigos pessoais que vou utilizar o seu conhecimento. Eu vou utilizar o conhecimento do G6, do grupo, né? A CIB, CDL, Intersindical, OAB. Quero ouvir dessas pessoas. Quero ouvir, quando a gente falar sobre desenvolvimento econômico, os empresários. Quero ouvir o trade turístico quando a gente falar sobre o turismo, também a Vila Germânica, os eventos, o centro de eventos, enfim. Então não tenho problema algum em chamar pessoas que tenham esse conhecimento. Então nesse cenário eu colocaria o João Paulo, né, nesse sentido também como alguém que conhece de estrutura e pode ajudar também. Para encerrar, qual é a marca que você quer deixar para a sua gestão daqui a 4 anos, quando tiver uma nova campanha eleitoral, talvez ser candidato à reeleição ou não, mas quando tivesse, a minha marca aqui, eu fui isso, o que o senhor quer deixar nesse período? Eu quero deixar muita seriedade e comprometimento. Eu quero realmente fazer aquilo que eu sempre fiz na polícia. Eu cheguei sempre quando eu fui trabalhar, não só na polícia, mas antes no fórum, quando comecei com 14 anos como office boy e estagiário no escritório de advocacia, eu baixei a minha cabeça e trabalhei. E aí os resultados foram aparecendo e o reconhecimento foi aparecendo. É isso que eu quero fazer, né? Quero imprimir a minha marca, a minha forma de agir, de fazer gestão, mas depois de realmente, eu acho que não numa área específica, mas eu gostaria muito e não vejo problema, eu vejo até uma facilidade disso acontecer lá na frente, das pessoas lá, esse nosso prefeito trabalha. Sabe, esse nosso prefeito ama a cidade, ele está comprometido com o serviço público. Eu só acho que se eu gostaria de deixar uma marca principal seria essa, né, de um prefeito que está dedicado integralmente a cuidar da sua cidade, a servir e proteger. A gente falava muito isso na campanha, mas é realmente isso que eu quero. Eu quero que a prefeitura entregue, eu quero ir no bairro, ouvir as pessoas junto com a Maria Regina, junto com os secretários, e escuta, o que está precisando aqui? Tem que cobrir aquele buraco, tem que arrumar essa rua, tem que limpar aqui essa vala e no dia seguinte as máquinas vão estar entrando no bairro para fazer isso. Então quero demonstrar isso, né? Esse comprometimento com a nossa cidade, principalmente quero ser lembrado muito por isso. Prefeito eleito de Blumenau, Egídio Ferrari, do PL, obrigado pela entrevista, boa sorte na sua administração. É o que eu sempre digo, passado o resultado das urnas, todo mundo tem que se abraçar, porque está todo mundo, às vezes fala avião, às vezes fala barco, mas é importante que está todo mundo querendo o melhor para a cidade. Obrigado mais uma vez. Obrigado também, Alexandre. Podem contar comigo a partir de agora, por óbvio, né, como sempre foi, mas a partir de 1º de janeiro, quando a gente tomar posse, eu e Maria Regina, para que a gente tenha um governo de entregas, um governo, né, comprometido com a cidade. Então, e mais uma vez, obrigado a todos que votaram, que confiaram, mas pode ter certeza que quem não votou e que está na sua cidade, ama a nossa cidade, vai também poder usufruir de tudo aquilo que a gente quer entregar para o município. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez, muito obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevistas, abrindo espaço para os eleitos, recebendo agora nosso prefeito eleito. A partir da próxima semana também vamos estar ouvindo novos vereadores eleitos aqui em Blumenau. Um grande abraço, até a próxima.